Graças a paz, queridos, é um prazer muito grande estar aqui para gravar a nossa live dessa semana, que o tema é muito interessante, que diz o seguinte, decidir seguir e obedecer os princípios da palavra de Deus. Tudo na vida é uma questão de decisão. Vamos orar buscando a direção do Espírito Santo para essa gravação, para que esse assunto seja de agrado do seu coração e que venha lhe trazer mudança, transformação, edificação. Pai, muito obrigado por esse momento precioso, quando estamos aqui, Senhor, para gravar a nossa live, Pai, sobre a família, a vida cristã. Pai, eu quero declarar que eu preciso muito do Espírito Santo de Deus para me capacitar, Senhor, a transmitir esses ensinamentos de maneira tremenda, de maneira clara, de maneira eficiente, para que todos aqueles que nos assistam também sejam edificados. Pai, peço agora que o Teu Santo Espírito atue em cada homem, cada mulher que tiver oportunidade de assistir, de ouvir essa ministração, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso coração, trazendo-nos convicção, trazendo-nos entendimento, para que nós possamos, Senhor, praticar esse ensinamento no nosso dia a dia. Então, amados, a palavra diz que nós precisamos decidir. E a coisa pior do que não decidir é decidir errado. Mas vamos abordar um pouco do tema para esclarecer a nossa mente. Decisão é um ato ou efeito de decidir, é uma determinação. Ou seja, é uma resolução tomada após um julgamento feito por você mesmo. Avaliando uma determinada situação, você então decide fazer ou não fazer. Então, o que é o poder de decisão? É a capacidade de tomar decisões efetivas ou de se comprometer a falar o que tem em mente e assumir uma posição. Quero frisar bem essa parte. Decidir é assumir uma posição a respeito de alguma coisa. Especialmente, querido, para que eu e você não corramos o risco de tomar uma decisão errada, nós vamos procurar decidir conforme a orientação da Bíblia, que é a palavra do Senhor. Então, a tomada de decisão, ou processo decisório, consiste na escolha de uma opção entre várias alternativas. Quase sempre está relacionado à solução de um problema ou oportunidade. Muitas vezes, as decisões são resultado dos nossos valores pessoais, bem como a vivência e conhecimento. Mas o certo mesmo é decidir pela Bíblia, pela palavra de Deus. E a Bíblia nos traz um relato extremamente importante ali no livro de Deuteronômio. E eu gostaria de, nesse momento, desenvolver esse tema para que nós possamos compreender o que é decidir. O próprio Deus chega para o povo de Israel, isso está em Deuteronômio 30, de 15 a 20, e diz o seguinte: vê que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Aqui nós temos, querido, um momento do qual nós precisamos tomar uma decisão do que vamos fazer. E olha a proposta do Senhor. Eis que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Agora, será que nós precisaríamos de alguma referência para poder decidir a vida ou decidir o bem ao invés do contrário? E aí é que tá. Deus, quando ele te manda tomar uma decisão, ele baliza as duas opções para que você escolha o certo. Eu acho isso de uma profundidade imensa, meus amados. Então ele diz assim, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Aí ele vai explicar agora cada uma dessas vertentes para que você possa decidir sabiamente, para que você possa decidir conscientemente, para que você possa decidir acertadamente. Então ele continua aqui: se guardares os mandamentos que hoje eu te ordeno. Então a primeira coisa para a gente decidir para o bem é
guardar o mandamento que o Senhor nos ordena. Qual é? Que ames o Senhor teu Deus. Segundo, que ande nos seus caminhos. Terceiro, que guarde os seus mandamentos, seus estatutos, os seus juízos. Então, se você fizer essas recomendações, você viverá e te multiplicará. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Agora, não adianta nada você chegar para mim ou para Deus e Deus, eu decido essas coisas que estão aqui colocadas na tua palavra. Mas, na realidade, no dia a dia, no trivial, você não pratica nada disso. Você vai fazer tudo ao contrário. Então é claro que a sua decisão não teve nenhum valor daquilo que você declarou, porque Deus mede as nossas decisões pelas ações que nós tomamos. Não é porque você diz que decidiu isso. Isso é muito vago, isso é muito superficial. O que Deus mede é se você efetivamente vai andar nesses caminhos. Agora ele vai dar a segunda opção aqui. Então ele diz assim, ó: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás, não permanecerá longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuí-la. Então Deus dá a primeira indicação do que é você escolher o bem e dá a segunda opção do que você vai para escolher o mal. Então, independe de você dizer que é esse ou aquele, presta atenção, amado. O que vai contar aqui é o seu comportamento, é o seu posicionamento, é a maneira como você vai desenvolver essas coisas daqui por diante. Então, porém, que é uma conjunção adversativa, se o teu coração se desviar, então é muito comum, meu amado, minha amada, o nosso coração se desviar para aquelas coisas que nos agradam, para aquelas coisas que nos interessam. Então, se você não quiser dar ouvidos à voz do Senhor, que eu li aqui há pouco, o que Deus quer que você faça, e se fores seduzido, olha só, então, e te inclinares a outros deuses. Olha só, Mamon é um Deus poderoso, que tem muita gente boa se inclinando para o lado dele, porque acha que o dinheiro é tudo na vida. E servires, né? Até mais, tem que servir. Então hoje eu te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuir. Então, meu querido, o que Deus está nos chamando a atenção aqui é que Ele está nos dando duas opções. E quando eu preciso decidir para que lado eu vou, não é o fato de dizer eu quero a vida, eu quero o bem. Isso todo ser humano quer. Mas eu vou comprovar a minha decisão participando das recomendações de cada segmento desse. Olha o que o Senhor continua a nos dizer aqui. E ele é muito profundo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Então, além de fazer a proposição das duas colocações, ele aprofunda ainda mais. Ele diz que agora ele toma os céus e a terra como testemunha de que ele quer que você decida pelo bem. E ele
Mais uma vez, ele enfatiza o que é decidir pelo bem. Então, o que, que ele diz aqui? Para que esse bem não é só para você, é para você, querido, e para toda a tua descendência. O que, que eu tenho que fazer? Amar o Senhor, está aqui, ele repete. Dar ouvidos à sua voz, ou seja, seguir as instruções de Deus. Apegando-te a Ele, adorando, amando, estando na presença do Senhor, pois desses procedimentos que estão citados aqui, depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, meus amados, essa questão de decisão, ela é muito séria, porque a vida nos propõe, em todo tempo, situações das quais nós precisamos tomar decisões. Então, nós não podemos ficar em cima do muro. Precisamos decidir. Agora, qual é a grande importância do poder de decisão? Livre-arbítrio. Deus jamais vai interferir na sua decisão. Ele quer que você decida para o bem, mas se você insiste em não seguir as instruções, você estará decidindo para o mal. Então a decisão não depende apenas do que eu declaro que eu quero fazer. A nossa decisão está implícita no nosso direcionamento diário, nas nossas posições, nas nossas determinações daquilo que nós vamos fazer. Então, meus amados, a Bíblia nos dá a certeza acerca das decisões que tomamos. Não tome decisões baseadas em fatores externos, nas aparências, nos conceitos humanos. Não. Procure conhecer a palavra de Deus a respeito desse assunto para que você não incorra numa decisão errada. Decida pela Bíblia e você nunca errará na decisão da sua tomada de posição. Então, o texto diz aqui que nós precisamos decidir, seguir e obedecer os princípios da palavra de Deus. Tudo na vida é uma questão de decisão. Vamos ver um versículo que nos embasa isso aqui, que é Josué 1, versículo 7 e 9, que diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Imagine o seguinte, meus amados. O nosso querido Josué, durante muitos anos, como primeiro discípulo de Moisés, Josué, na verdade, amados, era o comandante militar das investidas de Israel. Quando Israel ia para a guerra, Josué estava à frente do exército para estabelecer a vitória. Então, de repente, Moisés, meu servo, é morto. E o Senhor, então, nomeia, indica, respalda agora Josué para assumir o cargo de Moisés. Queridos, Moisés era pastor de ovelhas. Durante 40 anos ele pastoreou o rebanho do seu sogro Jetro, lá nas montanhas do Monte Sinai. Moisés era um líder, um cara bem formado, bem treinado. Ele passou seus primeiros 40 anos estudando a arte da guerra. Ele frequentou as melhores escolas da época. Então Moisés era um estrategista militar no tempo que ele ficou na casa de Faraó.
Depois ele passa 40 anos com o seu sogro Jetro, cuidando de ovelhas. E agora, nesses últimos 40 anos, Deus nomeia Moisés para fazer a travessia do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Acontece que, antes, já chegando ali no Monte Nebo, na entrada da terra prometida, Deus resolve recolher Moisés, porque Moisés foi útil até chegar onde ele chegou. Agora, as coisas que tinham acontecido a partir dali, tinha que ser um outro líder, e um líder militar, um líder que conhecesse a arte da guerra, porque eles iriam tomar 41 reis da região onde Moisés estava. Então, Josué é que ia conquistar a terra de Canaã para o povo judeu. A missão de Moisés terminou até chegar no Monte Nebo, ali o Senhor o recolheu, e a partir dali, Deus escolhe, respalda, unge o nosso querido Josué para essa nova missão. Só que Josué não estava acostumado a lidar com o povo, Josué estava acostumado a ligar na guerra, mas para tudo Deus tem uma instrução, uma orientação, uma direção. Imagine para você que Josué, como um guerreiro, precisava dessas palavras que Deus diz aqui. Tão somente ser forte, ele era forte, e muito corajoso. Aqui, meus amados, Deus não está falando do campo de batalha militar. Olha o que ele diz. Ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo ordenou, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Então, o que o Senhor está dizendo para Moisés é que, assim como ele foi forte e corajoso para ganhar as vitórias no campo de batalha, ele aqui agora teria que usar esse mesmo poder para seguir, obedecer e instruir o povo agora, segundo a lei que Moisés escreveu, a Bíblia. Então, ser muito forte e corajoso é no sentido de obedecer a palavra de Deus, coisa que não é fácil para você nem para mim. Então, muitas vezes a gente quer uma fórmula para ficar bem, para ganhar dinheiro, para ficar rico. E aqui eu tenho uma fórmula do sucesso. Olha só que coisa linda. Versículo 8 diz assim: não cesses, não pare de falar desse livro da lei, a Bíblia. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, a Bíblia não é um livro decorativo, a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de filosofia, a Bíblia é um manual de vida. Então, o que Moisés está dizendo, que cada um de nós precisa conhecer a Bíblia profundamente, não para discutir com os teólogos, mas para vivê-la no nosso dia a dia. Então, se eu, no meu negócio, na minha família, no meu ministério, na sociedade em que eu vivo, começar a praticar os santos princípios da palavra de Deus, eu vou ser bem-sucedido. Olha que coisa linda. Então, se eu fizer tudo como está escrito, o Senhor fará prosperar o meu caminho e eu serei bem-sucedido. Amado, você quer uma receita de vida para você ser bem-sucedido na sua empresa, na sua família, no seu ministério? Siga na íntegra as orientações de Deus que estão contidas na sua palavra. Para tanto, você precisa estudar, você precisa se aprofundar para conhecer a palavra de Deus e assim poder viver a sua vida tranquila. Agora, uma coisa que eu acho magnífico, amados, é esse versículo 9. Porque, preste atenção no que eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente, amado, inclusive eu, fazendo coisa dizendo que foi Deus que mandou, quando no fim não foi Deus coisa nenhuma. Foi coisa da minha cabeça, coisa do meu coração.
E aí, meu amado, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Deus só garante o que ele manda fazer. Não adianta você dizer para a plateia, ah, Deus me mandou fazer assim. E quando chega na realidade, não foi Deus, foi coisa da sua cabeça. Então, meus amados, você tem que ter muito cuidado de não usar a palavra de Deus em vão. Isto é pecado. Falar que Deus falou quando Deus não falou é ser falso profeta. E aí, as consequências danosas são inevitáveis. Então, meu amado, tenha muito zelo, muito cuidado de usar o nome de Deus em vão, para dizer, Deus me mandou fazer isso quando Deus não mandou. E como é que eu fico sabendo, meu pastor, se foi Deus ou não, no final das contas? Se ao final da história a coisa der errada, você vai saber que Deus não falou. Por exemplo, tem um versículo da Bíblia que eu amo demais, que é Provérbios 10, 22. Ele diz o seguinte, a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores, ela não traz desgosto. Então, se você declara que uma determinada situação é a bênção de Deus, mas na sequência aquilo vai lhe dar dor de cabeça, vai lhe dar problema, vai lhe dar dificuldade, de cara você já fica sabendo que ela não é de Deus. Isso aconteceu comigo, de dizer que uma coisa foi de Deus, eu achava que era, mas no fundo não era. E aí, meus amados, as consequências são amargas. Porque Deus não quer que você use em vão o nome dele. Presta atenção no que diz o versículo aqui. Ele pergunta assim, ó, não te mandei eu? A pergunta é, meu querido, essa decisão que você quer tomar, foi Deus que mandou ou você está tomando por sua conta e risco? Amado, quando a gente quer muito uma coisa, a gente esquece de passar os filtros necessários para avaliar a nossa decisão. Eu quero muito uma coisa, aí há um indício, há uma perspectiva, já de cara eu vou dizer que foi Deus, mas não foi. Por quê, amado? Porque o coração do homem, o seu coração, o meu coração é enganoso. Então, muitas das vezes você vai tomar decisões achando que foi Deus e no fundo não foi. E você só vai saber disso, meu amado, lá na frente, quando tiver que colher os resultados. Aí já é tarde. Então é preferível você aguardar um pouco, tomar outras precauções, confirmar a palavra por outros métodos, para não ser irresponsável, para não ser maneca fogueteiro, usar o nome de Deus em vão. Olha o que diz aqui a palavra, não te mandei eu. Bom, Deus mandou, por exemplo, o Saul acabar com os amalequitas, mas ele não cumpriu a ordem, mas ele acabou. Então, Deus deu a ele todas as condições para ter a vitória. Davi nunca perdeu uma guerra, por quê? Antes de ir para a guerra, ele consultava o Senhor. Senhor, devo ir para a guerra contra o fulano? E Deus dizia, vai. Ele ia e ganhava. Não, não vai. Ele contrariado, mas ele recuava, não ia e aguardava o momento certo. Então, nós temos que aprender com Davi, com outros homens de Deus, que nós só vamos avançar quando Deus efetivamente, claramente, confirmar aquela ação. Então ele diz, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Bom, se Deus mandou, você não tem que ficar com medo não, cara. Tem que meter a cara, você tem que ir em frente. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Agora, querido, Deus só é com você. Deus só é comigo se Ele der a ordem para você fazer tal coisa. Não tenta usar o nome de Deus em vão, porque você vai ter problemas, muitos problemas, tá? Eu estou te falando isso de coração. Eu estou te falando isso, amado, de experiência própria, porque eu passei por isso, ainda estou colhendo, no presente momento, frutos amargos de uma decisão que eu tomei, achando que foi Deus que mandou e não foi Deus. Foi coisa do meu coração. Então, veja bem, é muito importante você tomar decisões respaldado
pela Bíblia, pela palavra de Deus, porque aí não tem perigo de dar errado. Não tem perigo de você tropeçar na decisão. 2 Timóteo 3, 11 a 14 também nos dá uma direção muito interessante aqui, que ele diz assim, ó, tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está aqui o manual do fabricante, está aqui a Bíblia. Tem muita gente hoje, amado, dizendo que a Bíblia é um livro antigo, que está superado, que a Bíblia precisa de revisão. Mentira! A Bíblia é perfeita, não tem nada de revisão. Ela traz a verdade para você e para mim. Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não é um livro que contém, como muitos teólogos dizem, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mentira! Porque se você entender que a Bíblia contém, quer dizer que ela também contém outras coisas. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é útil para o ensino. Eu e você somos pais, somos pastores, somos líderes. Precisamos ensinar Bíblia para os nossos filhos, discípulos, ovelhas, alunos das nossas classes, para não correr o risco de ensinar coisa errada. E mais, ela é útil para o ensino, para a repreensão. Então, se alguém fez algo fora do princípio da palavra, eu tenho autoridade para repreender aquela pessoa. Mas não basta só repreender. É preciso a correção. E eu só posso repreender corrigindo. E eu vou usar o que para corrigir? A palavra do Senhor. Para a correção, para a educação na justiça. Nós estamos falando aqui apenas de educação da escola formal, de casa que você aprende, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, um conhecimento profundo da palavra de Deus faz de você e de mim um melhor profissional, tanto do ponto de vista pessoal, espiritual, quanto do ponto de vista profissional. A minha filha, ela sempre menciona que na empresa que ela trabalha, ela participa de muitos cursos de atualização. E ela fica impressionada de ver princípios comerciais lá na empresa que ela trabalha, daquilo que eu tenho ensinado em casa e na igreja. Então, veja bem, nós precisamos usar a Bíblia como padrão das nossas decisões. E aí, com certeza, nós vamos ser muito mais assertivos em nossa vida diária. A outra palavra aqui também, em Hebreus 4:12, que diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva porque ela vale para qualquer data, para qualquer época, para qualquer momento da história que você esteja passando. E ela é eficaz porque ela produz exatamente o que ela diz que vai produzir. Entende isso? Então, a Bíblia é o único livro que é vivo, porque não é porque foi escrito hoje, mas é porque as verdades de 5.000 anos atrás valem perfeitamente para o dia de hoje. E ela é eficaz porque ela não fala bobagem, ela só fala aquilo que é verdadeiro. Olha só, vive e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, ela corta dos dois lados, ela corta para o aluno e ela corta para o professor, ela corta para o discípulo e ela corta para o discipulador. Então, você não está só caminhando de um lado, a Bíblia serve para guiar, para ponderar os dois lados da moeda. E mais, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Queridos, não tem como você separar alma de espírito. As duas coisas são
são sobrenaturais, e o homem não tem padrão, não tem referência para separar uma coisa da outra, mas a palavra tem. Ela também separa juntas e medulas, que é uma parte física do nosso corpo. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A Bíblia diz que eu é que sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal. Planos para dar um futuro e para dar um resultado. Então, amados, nós temos que confiar nessa verdade. Tá? A Bíblia, ela discerne os pensamentos das pessoas. Que os pensamentos muitas vezes são furados, são fruto da nossa imaginação. E os propósitos do coração. A Bíblia diz que o coração pode fazer planos, e deve, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Portanto, meus amados, vamos levar a sério, vamos observar, vamos estudar esses princípios da palavra de Deus, para que você possa ser bem-sucedido aonde quer que você andar, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer negócio, em qualquer situação que você estiver passando. Agora, veja só, 1 Samuel 15, 22 diz uma coisa muito tremenda, que ela diz assim, ó. Porém, Samuel disse, nós falava que Deus mandou Samuel, o Saul, destruir todos os amalequitas. Lamentavelmente, o nosso Saul falhou na missão, ainda tentou se justificar. E aí Samuel corrige as coisas dizendo o seguinte: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Então veja bem, o judeu tinha uma maneira de redimir dos seus pecados, tinha uma maneira de cultuar a Deus, oferecendo sacrifício. É da lei, querido, está escrito na lei mosaica que Deus gosta de sacrifício. Porém, quando o Senhor está tratando aqui com Samuel a respeito da atitude de Saul, Samuel faz a seguinte pergunta para Saul: você acha, Saul, que Deus, porventura, tenha tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Aí ele repete: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meus amados, se você está preocupado em oferecer sacrifício para justificar os seus erros, para cobrir o seu pecado, para tapar o buraco que você abriu, não perca seu tempo, porque Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Para Deus, o sacrifício agradável é um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não desprezará. Então, meus amados, obedecer é a chave. Obedecer é o princípio do sucesso da palavra de Deus. O que Deus espera de mim e você é que a gente decida favoravelmente ao que a Bíblia está nos ensinando. Segundo lugar, Ele quer que eu e você abra mão da nossa vontade pessoal para dar ouvidos à voz do Senhor, para atender a um mandamento, a um princípio estabelecido na palavra de Deus. Então, a palavra aqui é muito clara, que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar a Deus. Deus não quer saber de gordura de carneiro, nem de outras coisas mais, porque o que Ele quer de você e de mim é uma obediência plena, total, totalmente concreta com a palavra de Deus. Então tem muita gente aí tentando se justificar, tentando uma saída aqui, uma saída acolá, e estão passando por cima da palavra de Deus.
Querido, nós estamos no século XXI, mas a palavra de Deus continua atual, perfeita, maravilhosa e irretocável. Então pare com esse negócio de querer ficar achando que a palavra de Deus precisa de atualização, de correção, de mudar valores, porque isso não vai acontecer. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, usando a instrumentalidade de homens e mulheres. Mas não foi escrito pela vontade própria do homem. É como está escrito lá em 2 Pedro 1:21, que toda a Bíblia foi fruto da inspiração divina, não provém de particular elucidação, nem da preferência do autor A, B ou C. O que eu acho, amado, muito impressionante da Bíblia Sagrada é que ela foi escrita num período de 3.500 anos, por cerca de 40 autores. Ali tinha boiadeiro, ali tinha pescador, ali tinha erudito, ali tinha trabalhador da roça. Enfim, esses 40 homens nunca se conheceram entre si, tá certo? E você não vai encontrar nenhuma incoerência entre os princípios ali estabelecidos. Por quê? Porque, na verdade, quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Agora, ele usou as características, ele usou as condições de cada autor a qual ele foi para escrever. Eu, por exemplo, fico achando espetacular a postura do apóstolo Paulo, porque é um cara culto, é um cara inteligente, é um cara profundo, e você precisa de muita revelação para entender os escritos de Paulo. Por outro lado, você tem um Pedro da vida que era iletrado, mas você vê as epístolas de Pedro e você pode medir a profundidade daqueles ensinamentos, daquelas palavras que estão ali, e você não vai encontrar nenhum erro humano para justificar as atitudes do Pedro. Então, a Bíblia, ela foi escrita num período de 3.500 anos, por cerca de 40 homens que não se conheceram, e você não vai encontrar nenhuma discrepância entre os seus escritos. Cada autor traz uma narrativa que é coerente, que é lógica, que é verdadeira, a qual Deus fez questão de escrever num livro para a posteridade a gente ter um documento escrito que nos respalde que aquilo é a verdade, que aquilo está correto, que aquilo é assim mesmo como a palavra diz que ela é. Então, a Bíblia não é um livro que precisa de atualização. Não. Ela em si já é um compêndio atualizado. Agora, o que você precisa fazer é interpretar a Bíblia conforme as regras de hermenêutica que a própria Bíblia estabelece. Então eu não posso. Você pega, por exemplo, um livro de Apocalipse, tem muita, como é que eu posso dizer? Muita, não é fantasia, mas figura de linguagem que não é usual, né, na nossa língua. Mas você vai esclarecer o que a Bíblia quer nos transmitir com cada uma daquelas palavras. Então, a Bíblia sempre vai chegar aos ouvidos dos seus ouvintes como ela precisa chegar. Então, não é usando fantasia, não é usando outro tipo de interpretação, né, que vai justificar. Não. Eu sempre digo que a Bíblia explica a própria Bíblia. Cada versículo que você estuda, você vai encontrar passagens paralelas que consolidam aquele ensinamento, que confirma aquela instrução melhor do que... Eu não gosto muito, querido, porque tem uns comentaristas bíblicos, existem várias bíblias de comentário, onde os autores humanos estabelecem ali a sua opinião a respeito desse ou daquele assunto. Isso, até certo ponto, é complicado, porque depende muito da linha teológica do autor. Então, eu prefiro que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, me ministre, me ensine como que é, o que ele quer dizer com aquela passagem. Eu sempre começo meus estudos
pedindo a direção do Espírito Santo, porque eu sei que se depender de mim mesmo não vai resolver as coisas. Então, eu peço ajuda para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, que nos fala através do seu Espírito Santo. Então, que nesse tema aqui que nós estamos estudando, que você precisa decidir, é decidir pelo lado certo, pela palavra de Deus, conforme a palavra nos recomenda, e que precisamos obedecer o que está escrito. Tem muita gente que acha que se Jesus viesse aqui hoje pessoalmente e desse uma instrução específica para aquela pessoa, ela iria seguir a risca. Mas se essa mesma palavra está escrita na Bíblia, tá resolvido. É aquilo que está ali pronto. Tem gente hoje, meus irmãos, que vai orar, olha só, para saber se é da vontade de Deus que ele prega o evangelho. Querido, isso é palhaçada. Porque está lá em Marcos 16, 15 e 16, Jesus, antes de subir aos céus, reuniu a sua equipe e disse: ide, imperativo, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é para todos os filhos, para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Então, meus amados, pregar o evangelho, eu não preciso buscar o profeta tal e tal e tal para saber que se Deus quer que eu faça. Eu posso pregar o evangelho no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, no clube social que eu frequento, onde quer que você esteja, é um campo missionário. Então não tem que esperar Deus falar, ele já falou. Aquilo que Deus já falou, querido, ele não vai falar de novo, não. Então é tempo de obedecer a Bíblia, fazer o que a palavra manda. A ti, Pai, toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento precioso de ministrar a tua santa palavra para o teu povo. Senhor, naquilo que eu fui falho, humanamente falando, eu quero pedir que o Espírito Santo corrija, trazendo a realidade, trazendo a verdade, trazendo a testificação no coração de cada um dos meus irmãos. E a ti, Paizinho, te damos honras, glórias e louvores. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Querido, eu quero te dar uma oportunidade de entregar uma semente de amor para o Ministério Igreja Apostólica Jesus, o Pão da Vida. Nossos Pix são o seguinte: 41 9 9979 6625. Ou, isso aqui é do Banco Santander, ou 039 028 035 68, que é Bradesco. E ainda tem ap.eliezeralmeida@hotmail.com, que é Banco Itaú. Querido, é tão simples fazer um Pix. Você pega o seu telefone e coloca um desses números que eu te falei, e você vai fazer a sua oferta de amor, e você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus, porque se você está precisando de um socorro financeiro, o segredo é semear para colher. Quem planta, colhe. Tem muita gente que não semeia nada, também não colhe nada. Aí não se queixe da sorte, não se queixe do governo, não se queixe de Deus, queixe-se cada um, como eu falei na semana passada, dos seus próprios pecados. Então, semear é a receita. Pai, abençoa, Senhor, essa pessoa que está agora realizando, Senhor, esse Pix para a tua igreja. Abençoa ele com saúde, com alegria, com paz e prosperidade. E a ti, Pai, por essa ministração, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém? Querido, compartilhe essa mensagem para aquelas pessoas que você ama, para que também eles sejam alcançados por essa revelação tão tremenda que Deus nos agraciou nesse momento. A ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Até domingo que vem, às 15 horas, no YouTube, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Amém.